Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caros ouvintes e caras ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite aos nossos espectadores e espectadoras que nos acompanham do YouTube e do Facebook. Estamos aqui com mais um programa de solução e o tema do programa de hoje é a situação da classe trabalhadora, crise civilizatória e pandemia. Hoje nós estamos com 2 convidados que são realmente muito importantes no debate nacional e internacional sobre o mundo do trabalho, sobre a experiência de desenvolvimento do sistema capitalista, a experiência dos trabalhadores. 2 professores que eu tenho profunda admiração, o professor Ricardo Antunes e o professor Giovanni Alves. Então, primeiramente, agradeço muito a presença de vocês, a maneira como vocês foram extremamente solícitos. Muito bom a gente poder contar com professores assim, tão solícitos, tão estudiosos e importantes, que têm essa abertura para conversar com o grande público. Especialmente nós do Instituto Federal, que somos uma instituição nova, né, recente, com essa cara que a gente tem. O nosso programa, como vocês sabem, ele sempre tem os 2 blocos iniciais com as intervenções dos nossos convidados, e eu vou começar hoje com a intervenção do professor Giovanni Alves, e depois o professor Ricardo Antunes vai fazer o segundo bloco. O professor Giovanni Alves, ele é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, livre docente em Sociologia e professor da Unesp, do campus Marília. É coordenador da Rede de Estudos do Trabalho, a RET, do projeto Tela Crítica, entre outros núcleos. E também é autor de vários livros, né, do qual eu destaco aqui Trabalho e Subjetividade, o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório, uma publicação da editora Boitempo. Peço então, professor Giovanni, para você abrir a nossa conversa, nesse momento tão dramático, tão difícil que a gente vem enfrentando, um momento de bastante aflição dos trabalhadores e da humanidade como um todo. Então, por favor, você tem aí a palavra para a sua primeira exposição e, na sequência, a gente retorna. Bom, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar com o professor Ricardo Antunes nesse programa. É uma satisfação porque eu fui orientando do professor Ricardo Antunes na Unicamp e nesse quase 30 anos, né, ou até mais de 30 anos, né, eu venho acompanhando as pesquisas, as ideias, e tem muita convergência entre eu e o Ricardo sobre esse tema do mundo do trabalho. Eu até fiquei um pouco preocupado em estar na mesma mesa, porque eu poderia ser redundante. Mas, de qualquer modo, eu vou tentar tratar não diretamente do mundo do trabalho. Eu vou tratar de questões ligadas a uma pesquisa que eu estou concluindo, inclusive elaborando fechando
para um próximo livro que tem um tema de trabalho e envelhecimento, e também fazer algumas considerações sobre a crise de civilização, a crise do capitalismo global, né, a crise estrutural do capital. Eu diria que toda essa discussão do mundo do trabalho, ela tem que ser situada dentro desta dimensão mais ampla da crise estrutural do capital, porque assim nós iremos ter uma maior clareza a respeito dos desafios que está diante de nós nesse começo, né, do século XXI. Né? Nós vivemos uma conjuntura terrível, eu diria que é uma conjuntura inédita. Eu nunca pensei no meu tempo de vida ver uma pandemia, né? E não é algo que você possa dizer que vai passar e vamos todos voltar à normalidade, porque hoje mesmo acabei de ler uma reportagem aí da Organização Mundial de Saúde falando que o novo coronavírus, ele, mesmo que saia uma vacina, ele pode se tornar uma doença endêmica nas sociedades. Quer dizer, continuar circulando e matando pessoas e nos desafiando, porque a questão agora que se coloca mais do que nunca é exatamente o fracasso do capitalismo neoliberal, do capitalismo global, né, de dar resposta a uma questão que não é de agora, já vem de muito tempo, a questão do sistema público de saúde, né? Eu faço até uma brincadeira, eu acho que o Covid-19 ele está nos obrigando, né, obrigando as sociedades, os governos, as pessoas a verem, né, que a única saída para a humanidade é o socialismo, né? Parece que a natureza está tomando esse papel diante do fracasso das esquerdas políticas, das esquerdas sociais. É o Covid-19 que tem que estar operando essa percepção. Isso é uma luta, é uma nova dimensão da luta de classes, porque ou as sociedades, elas aprimoram, elas investem num sistema público de saúde, ou então essa situação de mortandade vai continuar durante muitos anos. Isso é um desafio imenso para o mundo do trabalho. É uma questão fundamental que não dá mais para nós acharmos que a saúde é meramente um item a ser colocado nas pautas de reivindicações dos programas de governo, dos partidos, né, como tem acontecido nesse país, né? O Brasil é o exemplo. Nós tivemos 10 anos de governos de esquerda, de governos do PT, mas mesmo assim o Sistema Único de Saúde foi subfinanciado, né? Sem falar nos governos neoliberais, desde Fernando Collor, né? Quer dizer, subfinanciado, sucateado, o SUS resiste, mas não está impedindo que nós tenhamos hoje, né, com pouco tempo de circulação do novo coronavírus no Brasil, nós tenhamos hoje mais de 10 mil mortos, né, e com a perspectiva de chegarmos a muito mais. Os Estados Unidos, que é o país capitalista mais desenvolvido, já passa de 80 mil mortos, algo nunca antes visto desde a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação dramática, uma situação de crise de civilização nunca antes vista, e eu diria que é uma crise do capitalismo global, o fracasso do capitalismo em estar respondendo a esses desafios que estão sendo colocados pelo próprio desenvolvimento da civilização, né? Nós temos que entender um pouco a natureza dessa crise para que a gente possa estar pautando, inclusive, a nossa crítica.
a crítica do capital, né? Eu penso que nesse aspecto que eu queria estar conversando e colocando alguns pontos só para nós refletirmos, né? Nós pensarmos, nós até aprimorarmos a nossa capacidade analítica, crítica, aprendermos. Eu, desde que começou essa pandemia, eu coloquei na minha pauta de leitura um livro que foi lançado, foi lançado pela Civilização Brasileira, intitulado A Ecologia de Marx, Materialismo e Natureza, do John Bellamy Foster. É a questão da crise ecológica, né? Essa questão da relação do homem com a natureza. Eu fiquei me perguntando, nós podemos considerar os germes, os micróbios, os vírus, as bactérias como sendo parte da natureza? Os estudos dizem que sim, né? Porque eles existem, inclusive, antes da nossa espécie. Antes da espécie humana, já existia germes, bactérias, né? Fungos, vírus. Quer dizer, você tem uma dimensão aí do ser orgânico que ele, de um certo modo, a partir do desenvolvimento do ser social, ele passa a se articular numa dialética da natureza, né? É claro que com o desenvolvimento da civilização, né, você vai mudando, inclusive, o metabolismo desses micróbios, né, das bactérias, dos vírus, e com o capital, essa dimensão, ela assume, como está ocorrendo agora no século XXI, né, desafios pandêmicos, né, se nós formos dizer assim. Porque, com certeza, essa não vai ser a última pandemia do século XXI. Né? Tem se acumulado uma série de elementos que nós passamos a perceber agora, só para nós vermos como a humanidade, às vezes, ela precisa viver uma tragédia para que nós possamos constatar uma verdade. E a verdade é que nós temos uma ampla margem de riscos de ameaças microbianas, né, que deriva exatamente dessa relação do homem com a natureza. Uma relação que se dá na medida em que se coloca o capitalismo global de uma forma muito mais fulminante, porque hoje todos os nossos problemas eles têm uma dimensão global. Não adianta achar que nós podemos nos isolar do mundo, né? O mundo do trabalho hoje vive, e o professor Ricardo Antunes vai estar expondo isso, né? Vive uma realidade global, né? Os problemas são globais, como o próprio Estevam Mesaros colocou muito bem, né? Essa dimensão da globalidade do capital é uma dimensão que, inclusive, faz parte dessa etapa de crise estrutural do capital. Porque os problemas hoje, eles são defrontados por todos nós, né? Não importa onde nós estamos, e são problemas ligados à própria sobrevivência da espécie humana. Eu estou salientando aqui uma questão que eu defendo a tese que faz parte, sim, de uma crise ecológica. Nós temos analisado a crise ecológica muito no aspecto daquilo que, quando se fala em ecologia, nós pensamos sempre na natureza das florestas, dos rios, dos mares, né, do clima agora, com essa questão da mudança climática, o aquecimento global e a mudança climática, né? Temos pensado também nas espécies, na questão da depredação do meio ambiente, pensamos na extinção de espécies, enfim, uma série de questões. Mas a perspectiva ecológica, ela, e principalmente no campo marxista, né, porque o campo marxista, ele muito recentemente, tem talvez uns 20, 30 anos que o campo marxista passou a levar mais a sério
a questão da crise ecológica, né? Esse livro do John Bellamy Foster, ele foi lançado em 2000. Antes foi lançado um outro livro, Marx e a Natureza, né, do Paul Bartlett, que também é considerado hoje um clássico, né? O Alan Beer, num livro que foi lançado pela editora Boitempo, o livro Da Grande Noite, a Alternativa, ele tem um capítulo dedicado lá à crise ecológica, né? Enfim, e o grande filósofo, professor Michel Louvi, ele tem, há um certo tempo, tratado do ecossocialismo, assim como uma série de outros intelectuais pensadores. Mas não foi incluída nessa questão do pensamento ecossocialista ou de uma concepção marxista da problemática ecológica, essa dimensão, ou pelo menos não foi incluída com relevo, né, para levar em consideração a gravidade, essa dimensão da ameaça microbiana, que se dá através dos vírus, das bactérias, dos fungos, enfim, dos germes que estão convivendo conosco há séculos. Aliás, desde o começo da civilização, né? Nós podemos até dizer que quando o homem passou né, na origem da civilização, é a origem também do surgimento da força desses micróbios, quando nós nos tornamos sedentários. Então, vejam bem, o desafio que está colocado. Nós estamos lidando com algo que ele vem antes do capitalismo. Muito tempo antes do capitalismo. O capitalismo, na sua relação degradada entre o homem e a natureza, essa fenda metabólica, ele agrava essas ameaças microbianas, né? E isso passou a ser parte dessa crise ecológica ampliada que nós vivemos agora no começo do século XXI, né? Como se já não bastasse a mudança climática por conta do aquecimento global, hoje nós temos a ameaça virótica por conta dessa pandemia do novo coronavírus, e nada impede que outras manifestações possam ocorrer, porque se nós formos ler mais sobre esses riscos de pandemias, né, nós iremos verificar que isso já era discutido há bastante tempo, né, pelo menos nos últimos 20 anos. Né? Agora que eu passei a ler mais sobre isso, eu fico me perguntando por que será que nós, né, que fazemos a crítica do capital, não levamos mais a sério essa grande ameaça, né, ao mundo do trabalho. Por que mundo do trabalho? Porque, na verdade, quem estão sendo atingidos diretamente são os trabalhadores, né? Porque por conta dessa crise ecológica, que é um problema metabólico entre o homem e a natureza, né? Isso tem um impacto na economia, tem um impacto na sociedade, né? Tem um impacto na política. Então, quer dizer, é um complexo de complexos que põe em movimento uma situação, como nós vivemos hoje, uma situação de aprofundar a barbárie social. Porque a barbárie social ela não surge com o novo coronavírus. Ela já vem de décadas de políticas neoliberais adotadas nos países, né? Veja o caso do Brasil. Né? O Brasil, ele, com essa pandemia do novo coronavírus, os problemas só vão se agravar, né? Vai se agravar, e nós temos que dar respostas totalizantes, não adianta mais nós ficarmos com respostas parciais, e a resposta ela tem que ser em vários planos, né? Eu diria que aí já indo para a conclusão das minhas considerações, onde eu tentei situar a crise do nosso tempo histórico, né? É uma crise ecológica, mas não apenas, é uma crise da economia capitalista, porque o capitalismo, no final de 2019, vários analistas já estavam dizendo que 2020 seria um ano
que as economias, principalmente dos países capitalistas centrais, ela ia desacelerar, algumas iam entrar em recessão, como era o caso da União Europeia, né? O FMI, a OCDE estavam prevendo 2020 como um ano de desaceleração, de queda do crescimento mundial, mas ninguém esperava que fosse uma pedrada dessa que derrubou a economia mundial numa dimensão inédita, só comparável a 1929. Né? Foi um acidente, mas não foi bem um acidente, porque é isso que eu tenho salientado. São questões de fundo que nós temos que levar em consideração se nós formos entender que nós vivemos numa época de crise estrutural do capital. E quando se fala capital, nós estamos falando de uma relação desse metabolismo, de controle do metabolismo entre o homem e a natureza. Porque a humanidade hoje ela não está vivendo só uma crise ecológica. Né? Além de uma crise do capitalismo global, da economia do capitalismo global, né? Nós estamos diante de desafios muito grandes de mudança do padrão metabólico em várias questões. Por exemplo, um tema que eu estou, inclusive, estudando há 2 anos, eu estou fechando, aí espero publicar um livrinho intitulado Trabalho e Envelhecimento. Hoje você tem uma tendência muito forte no século XXI de envelhecimento populacional, envelhecimento da força de trabalho. Em todos os países está havendo uma queda da taxa de fertilidade. Em 2050, o mundo do trabalho vai ser outro no aspecto etário, no aspecto das capacidades, inclusive, do trabalho vivo. Né? Eu até, nesse livro, eu tento falar de um conceito que é o conceito de gerontariado. O que é o gerontariado? É o precariado envelhecido. Né? O precariado envelhecido. Quer dizer, em 2030, nós já vamos ter a primeira geração do precariado envelhecido. É aquele precariado que ele entra, aquelas pessoas que entram no mercado de trabalho com o capitalismo global e que se tornam trabalhadores mais velhos e idosos na metade do século XXI, e eles vão encontrar que condições de vida, que modo de trabalho. Nós vamos verificar que a questão da saúde, ela, mais uma vez, é requisitada, porque uma sociedade de pessoas mais envelhecidas, ela vai requisitar um melhor sistema de saúde, né? Vai requisitar um melhor sistema de educação, né? E vai mexer numa coisa que é fundamental, aquilo que o próprio Lukács colocou muito bem, que é um problema existencial, né, de uma vida plena de sentido. Né? É uma situação dramática, que no caso do Chile, nós já sabemos que lá eles acabaram com o sistema público de previdência social, né? Uma pessoa idosa, ela já entra na esfera da miséria e tem crescido os suicídios entre trabalhadores idosos. Quer dizer, é uma situação dramática. Eu diria que o século XXI vai colocar, além dessa questão das ameaças microbianas, além da mudança climática, vai colocar um novo padrão demográfico nas sociedades envelhecidas. O envelhecimento, ele se dá principalmente pela queda da taxa de fertilidade. Né? Os casais hoje estão tendo menos filhos. Né? O Brasil mesmo teve uma queda tremenda na quantidade de filhos por família nos últimos 30 anos. Nós mudamos o nosso padrão demográfico. Né? Isso afeta o mundo do trabalho e afeta a sociabilidade, afeta a cultura, afeta a dinâmica social e vai exigir mais do Estado, no sentido de investimentos na área da saúde, da prestação de cuidados, que é totalmente desprezado pelo capitalismo neoliberal. O capitalismo neoliberal, ele demonstrou que durante 30 anos ele fracassou. O que é que vai ser necessário? Será que nós vamos precisar de mais 30 anos para mostrar
que nós estaremos caminhando para a extinção, se continuar assim? Eu falo isso em termos de Brasil, porque o Brasil ele é um país muito específico. Ele é o país que eu digo que tem tudo para ser condenado à extinção, essa sociedade. É uma sociedade que não se prepara para o futuro. Nós fazemos tudo às avessas, né? Fazemos tudo ao contrário. Basta verificar quem a sociedade elegeu para ser presidente da República num contexto dramático, no tempo histórico esse que eu estou descrevendo. Quer dizer, o pior presidente dessa República burguesa nós temos hoje, que é o Jair Bolsonaro. Então, só para nós vermos, eu pergunto até que ponto uma sociedade ela vai permitir que ela própria se autoextinga, no sentido de que não está se cuidando para o futuro. E cuidar para o futuro é exatamente isso. O mundo do trabalho tem que se preparar não apenas para essa ameaça microbiana, para o surgimento de novas pandemias e endemias, porque o Covid-19 pode se tornar uma endemia. Quem falou isso foi a OMS hoje. Isso é um risco tremendo. Vocês imaginem esse vírus circulando pela sociedade nos próximos anos, matando gente, porque não tem um SUS de qualidade e um sistema colapsado que não é apenas agora como está ocorrendo. A questão da mudança climática é outra coisa que não é levado muito a sério, porque afeta o mundo do trabalho, afeta as cidades, afeta a sociabilidade, tudo aquilo que nós podemos está sendo denunciado aí. E a questão das mudanças demográficas, certo? Uma força de trabalho mais envelhecida, uma força de trabalho mais carente de cuidados, principalmente trabalhadores mais velhos e também trabalhadores idosos à beira da miséria, trabalhando com a capacidade orgânica deficiente, porque vocês imaginam como é que nós vamos replicar esse estilo de vida do precariado para pessoas mais velhas e idosos. Quer dizer, impossível, né? Quer dizer, isso, gente, eu concluo por aqui. Eu agradeço estar tendo essa oportunidade de falar essas coisas e essa satisfação de estar participando ao lado do professor Ricardo Antunes, que tem contribuído nesses últimos, pelo menos nos últimos 30 anos, aqui no Brasil, é um dos poucos, talvez o único grande pesquisador que faz essa crítica do capital na perspectiva do mundo do trabalho. Isso é fundamental, nós tentarmos articular essas dimensões, a crise do capital e a crise do trabalho no contexto de um tempo histórico, que é um tempo, eu diria, um tempo radical. Obrigado. Muito obrigado, professor Giovanni, foi uma excelente exposição. De fato, você tem bastante razão, há um movimento de retomada dessas discussões a respeito da natureza, esse debate sobre o ecossocialismo. Me fez lembrar a participação do Gilmar Mauro, que é coordenador nacional do MST, que esteve no programa e citou o Fórum Popular da Natureza. Eu acho que essa interação entre a necessidade de buscarmos alternativas em relação à forma como o capitalismo se organiza e os impactos que isso produz na natureza são fundamentais. Lembrei, inclusive, de uma passagem do Engels, que ele trata exatamente da vingança da natureza, né? A natureza, quando a gente acha que está dominando, ela se vinga. Então, foi uma excelente exposição, agradeço bastante. A gente vai fazer um rápido intervalo para depois escutar a contribuição do professor Ricardo Antunes, que eu acho que vai ser muito interessante. Provavelmente o professor Ricardo vai dialogar com essas questões também, vai apontar outras. Ele sempre faz exposições muito brilhantes, então vou pedir para os nossos ouvintes aguardarem o nosso intervalo, já curtindo o canal, compartilhando. E para fazer esse intervalo, professor Giovanni, a gente costuma sempre pedir para o expositor escolher uma música que você considera que tenha pertinência com o contexto, com a sua exposição, enfim, uma mensagem, o que você queira passar. Qual música que o senhor escolhe?
Então, eu escolhi uma música de um grande filósofo brasileiro, visionário da nova república hoje em 2020, que é Cazuza, que ele nos deu uma música que fala muito do nosso tempo, mas é o tempo dessa república burguesa, que, na verdade, desde o começo, com aquela transição transada para a democracia, né, o Cazuza já falava: a tua piscina está cheia de ratos. E os ratos hoje chegaram, né, ao extremo, como nós vemos hoje no Brasil. Então, essa música do Cazuza, que eu acho linda. Perfeito, vamos ouvir então Cazuza, O Tempo Não Para, e na sequência voltamos. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para.
Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos então com o programa Dissolução, hoje com a participação muito especial do professor Ricardo Antunes, professor Giovanni Alves, enfim, uma excelente oportunidade para nós. O tema é a situação da classe trabalhadora, a crise civilizatória e pandemia. O professor Giovanni, no primeiro bloco, já fez uma exposição, e agora a gente vai ter o privilégio de ouvir a exposição do professor Ricardo Antunes. Acho que todo mundo conhece, mas é muito importante a gente frisar. O professor Ricardo Antunes, ele é um dos principais nomes, se não o principal, estudioso de mundo do trabalho, de sociologia do trabalho, do Brasil e também do mundo, né? Um professor titular de sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, coordenador da coleção Mundo do Trabalho, da Boitempo, autor também de diversos livros, sendo o que eu destacaria aqui, um dos mais recentes, é O Privilégio da Servidão, também pela editora Boitempo. Professor, mais uma vez, obrigado por ter topado essa conversa. Passo a palavra aí para o senhor fazer a sua exposição, diante dessa circunstância tão terrível que nos encontramos, nós todos trabalhadores, né? E, na sequência, a gente faz aí o próximo intervalo, mas fique à vontade, pode expor aí a sua análise. Muito bem, Christian, quero iniciar agradecendo o convite a você, aos que nos assistem e àquelas que nos assistem também, professores, professoras, trabalhadores, trabalhadoras do Instituto Federal, a Rádio Acadêmica, ao Túlio, que nos ajuda no admirável ou no trágico mundo digital, eu não sei, né? E também é um prazer estar aqui com o Giovanni, meu querido amigo, parceiro aí de tantas décadas de trabalho, né? E eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, ele nos obriga a fazer uma reflexão muito profunda do que vem acontecendo e do que vai acontecer em relação ao trabalho. Naturalmente, eu vou me utilizar de muitos elementos que o Giovanni já apresentou para focar um pouco mais no trabalho, mas não sem apresentar pelo menos como um fio para chegar na parte do trabalho, né? Em alguns pontos que o Giovanni de algum modo já mencionou, que eu quero só reiterar e enfatizar, porque eles ligam com o final da minha apresentação, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que não é algo estranha ao capital. O Marx, muitas vezes no Capital, nos indicou que o capitalismo tinha conexões com a peste, com as endemias, com as epidemias, né? Por quê? Porque o capitalismo, digamos assim, ele tem, para usar uma expressão que é do Marx e foi ricamente desenvolvida pelo Estevam Mesaros, né? O capitalismo tem um sistema, ou mais do que o capitalismo, o capital, que, digamos, é mais abrangente do que o capitalismo, nós podemos voltar a isso no debate, se for o caso. O capital tem um sistema de metabolismo social, ou como eu estou chamando agora num livrinho, hoje eu acabei de escrever um pequeno livro, a convite da editora Boitempo, vai chamar Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, né? Dada a brutalidade desta tragédia que nós estamos vivendo e como ela devasta ainda mais a classe trabalhadora. Esse sistema de metabolismo social, ele, por ser expansionista na sua, digamos assim, no seu modus operandi, o capital não pode parar de se expandir. Por exemplo, a grita agora do empresariado brasileiro, e também no mundo, qual é? A economia tem que voltar a funcionar. Mas vai morrer gente. Isso morre mesmo, todos morrem. O ser humano é finito, então ele vai morrer. Se vão morrer antecipadamente milhares, tá certo?
os capitalistas diziam, a vida é assim, não é? E, ao mesmo tempo, é um sistema incontrolável, porque no seu modo metabólico de ser, ele só se autovaloriza destruindo, explorando e destruindo força humana de trabalho e explorando e destruindo a natureza. E eu estou inteiramente de acordo com a formulação do Giovanni, não é? Porque ambos, trabalho e natureza, vivem uma processualidade muito similar. O trabalho é imprescindível para o capital, mas ele o dilapida, o explora e reduz o trabalho ao máximo possível, compensando essa redução do trabalho vivo com a ampliação do trabalho morto. Maquinário da Revolução Industrial, ou mais precisamente desde os anos 70 do século passado, 1973 para cá, a partir daquela crise dos anos 73 do século passado, né, com a impulsão do mundo computacional, do mundo informacional e do mundo digital. Tendência que se acentuou fortemente no século XXI e especialmente a partir da crise estrutural, aquele segundo momento do período mais recente da crise estrutural do capital que ocorreu entre 2008 e 2009. E assim como ele dilapida simultânea e contraditoriamente, dilapida e explora e intensifica o trabalho, ele compensa a redução do número de trabalhadores, porque trabalhadores e trabalhadoras, eu vou falar sempre nessa dupla dimensão, dada a importância de se pensar o trabalho na sua dimensão social, sexual e racial do trabalho, né? E, ao mesmo tempo que esse capital destrói a natureza. Ele se utiliza ilimitadamente, incontrolavelmente e, né, mundialmente, globalmente da natureza, até um ponto em que a natureza começa a não ter mais condições de se reproduzir, né? E este fenômeno faz com que, tá certo, esta destrutividade do capital, né, se acentue. É o mais destrutivo de todos os modos de produção que a humanidade já viveu, porque em nenhum deles o objetivo era produzir coisas inúteis, desde que deem lucro, como o capitalismo. Nos modos de produção anteriores, por mais desiguais, opressores, tá certo, que eles fossem, né, eles não tinham esse objetivo de produzir para que as mercadorias gerassem mais dinheiro para o enriquecimento de poucos, tá certo? O resultado disso é que a destruição da natureza, a destruição do trabalho, assim como a, digamos assim, profunda opressão feminina no espaço de trabalho, a profunda desigualdade da exploração e da expoliação em relação ao trabalho dos homens e das mulheres, dos homens brancos e das mulheres brancas, das mulheres brancas e das mulheres negras e indígenas. Você tem, digamos assim, né, é como se houvesse assim, são degraus descendentes que vão amplificando a tragédia. E isso faz com que, né, o capital só se valorize destruindo força humana de trabalho. De tal modo é assim que a pandemia não é uma excrescência da natureza, tá certo? Não é, portanto, um fenômeno natural que se abateu sobre nós. Não. Uma natureza destroçada, uma humanidade destroçada, tá certo? Onde todo, digamos assim, a força global de trabalho e o maquinário técnico-informacional digital existentes são, digamos assim, envolvidos para a produção e valorização de riqueza, de valor. A saúde é abandonada, a ciência é abandonada, tá certo? A pesquisa é abandonada, os hospitais públicos são abandonados, né? Porque é o mundo privado, para tratar dessa questão crucial, é o mundo privado que equaciona o problema de saúde pública vide Estados Unidos da América do Norte, que não tem sequer um sistema público de saúde, viu agora, tá certo? E aqui eu faço um parênteses, que nós podemos voltar depois, né? Se tudo der como estamos torcendo, a pandemia vai impedir a vitória do Trump. Se tudo der certo. Aliás, as primeiras pesquisas norte-americanas mostram que ele despencou.
E o que a gente espera é que, pelo menos, né, o mundo que nós estamos vivendo é terrível, é o mundo do culto da ignorância, mas a gente espera que as populações percebam, né, que... Lembra o Trump 1 mês e meio atrás, 2? Esse vírus chinês aqui nos Estados Unidos não tem perigo nenhum. De repente, né, devastou o estado de Nova York e agora com, digamos assim, propagação em vários outros estados. De tal modo que a pandemia é, digamos assim, o exemplo limite do sentido letal e destrutivo do capital. Tá certo? E como é que ele se manifesta em relação ao trabalho? Né? A primeira coisa importante, bom, eu tenho tratado disso desde 95. Viu, Giovanni, para mim, felicidade não são nem 30 anos. Eu comecei a pesquisar mundo do trabalho em 75. Eu não vou nem contar para não ver o tamanho da tragédia, entende? 75 para cá, sei lá, 85, 95, 2005, 2015, são 45 anos, é isso? Né? Foi quando eu comecei a trabalhar. O meu primeiro livro é O que é o Sindicalismo, de 1980, mas eu já tinha feito uma tese de mestrado e estava ingressando no doutorado. E eu tenho trabalhado muito com isso. Acho que agora é a prova cabal, né? Aquela tese de que o trabalho não tinha relevância, que o mundo pós-moderno, o cara prescindia do trabalho, porque o trabalho era irrelevante, virou pó. Os capitais estão desesperados, porque o capital é o verdadeiro parasita. O capital é o parasita. Claro, o capital financeiro é mais parasita que o capital dos capitais. O capital financeiro é o mais parasita, mas o sistema metabólico do capital é parasita porque ele só funciona sugando, para lembrar Marx, as energias físicas e cerebrais provenham dos nervos, dos músculos ou do espírito da classe trabalhadora. É só assim que ele se... Senão não tem jeito. Mas a máquina não produz? Não. Se eu parar de falar, se o Giovanni parar de falar, se o Christian parar de falar, essa máquina vai ficar parada. É simples assim. Mas ela está nos levando para dezenas, centenas de pessoas, quiçá milhares, né? Bom, mas é porque a máquina, ela tem um sentido de potencializar exponencialmente o valor criado pelo trabalho. Entende? Aliás, desde a primeira Revolução Industrial. A Inglaterra fez uma revolução industrial porque ela criou uma maquinaria que podia compensar a luta da classe trabalhadora pela redução da jornada de trabalho. Quanto mais a classe trabalhadora conseguia reduzir de 18, 16 horas para 12, 10 e 8 horas, né, para que o capital não produzisse menos, se você trabalha 18 horas, você produz 100. Se você cai para 9 horas, você cai para 50. O que o capital fazia? Introduzia um maquinário avançado, tá certo? De tal modo que 8 horas passava a produzir não 100, como antes, mas 1000, porque a máquina potencializa. E o resultado, tá certo? Se acentuou, né? Como o nosso tempo não é eterno aqui, o resultado se acentuou a partir dos anos 70, quando se estruturou uma trípode destrutiva que comanda o sistema do capital dominante do nosso tempo. Esse sistema, veja, não é só nos países capitalistas, ele chega também à China, ele chega a vários países que, tá certo, viveram revoluções socialistas importantes, mas que vivem essa dilemática crucial. E o que esse tripé tem no capitalismo? Neoliberalismo devastador como ideologia, tá certo, dominante e inquestionável, hegemonia do capital financeiro, o mais destrutivo de todos os capitais, tá certo? E um mundo maquínico informacional digital. Eu tenho recordado sempre aquela metáfora do Karl Polanyi, é um moinho satânico, né? Porque afinal, quem vai ganhar a disputa pela 5G? A Huawei chinesa ou a Apple nos Estados Unidos? Mas o que isso importa para a humanidade? Para falar um bom português, porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma se eu vou usar um smartphone ou um celular chinês ou norte-americano. Importa para eles, que são dois grandes conglomerados econômicos, poderosíssimos, duas corporações globais, que estão disputando o espaço do mercado. E dentro dessa trípode, desse moinho satânico, o trabalho se reduziu, isso é uma imposição do capital financeiro, a custo. E custo você corta. E como é que você corta o custo do trabalho? Reduzindo o mais possível, sem jamais poder eliminá-lo, né?
reduzindo o mais possível a presença de trabalho, especialmente nos países capitalistas avançados, transferindo a máquina pesada, a indústria, dita assim, a indústria suja, para o sul do mundo, mundo asiático, mundo africano, especialmente a África do Sul, mundo latino-americano, e o leste europeu, depois da debacle do chamado bloco socialista, né? Esses setores, digamos assim, de algum modo, preservam, especialmente o sul periférico, a indústria mais suja e mais pesada, e como o maquinário é de tipo novo, ele pode permitir uma maior individualização, uma maior fragmentação, uma maior heterogeneização e uma maior complexificação do trabalho. E os capitais, especialmente no século XXI, decidiram: o trabalho é imprescindível para os capitais, mas urge eliminar a sua condição de trabalho. Então, colaboradores, parceiros, esse léxico empresarial verdadeiramente vergonhoso. E no plano da concretude do trabalho, a informalidade tornou-se a regra, mas para isso eu tenho que fazer uma outra alquimia, e a uberização do trabalho. O sistema de trabalho da Uber, Cabify, 99, Amazon, Rappi, iFood, Deliveroo, Glovo, todas elas, Uber Eats, né? A Amazon Turkey, por exemplo, tem uma miríade de trabalhos. Se eu quiser traduzir um artigo meu para o sânscrito, eu posso conseguir neste site. Alguém que transcreva, provavelmente lá no mundo asiático, que vai transcrever, tá certo? Para o sânscrito o meu texto, vai pagar, eu vou pagar, e a Amazon vai surrupiar a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Como o Uber faz com os táxis, como a Rappi, o iFood fazem com as motos, com os trabalhadores motoboys, etc. Então, uma classe trabalhadora sem direitos, na informalidade, e convertida, esta é a alquimia, né? Se fosse lembrar aqueles aspas, cientistas da Idade Média fabulando e fazendo seus venenos. Os trabalhadores se convertendo não mais enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas enquanto prestadores de serviço. Se eu sou um prestador de serviço, eu sou um empresário, um parceiro, um MEI, tá certo? Um pequeno e médio empreendedor, um PJ, né? Cada país tem o seu jeito de chamar esse massa imensa de precarizados, né? E há um outro elemento muito importante: esta expansão exponencial e espetacular do capitalismo, do pós-73 para cá, né? Se deu, a hecatombe só não foi maior em 2008, tá certo? Porque houve uma enorme expansão do setor de serviços que tornaram-se comoditizados, mercadorizados, de serviço público, como era no passado, tornaram-se serviços privados, geradores de lucro e, frequentemente, de mais-valia. Você mencionou aqui, essa edição nova é uma capa nova do Privilégio da Edição, a segunda edição, que, aliás, eu tive o prazer de lançar a primeira edição desse livro, junho de 2018, no seminário do Giovanni, da RET, em Marília, que foi um seminário que teve, inclusive, uma sessão e que me deixou muito feliz, organizada pelo Giovanni e por todos os nossos amigos e amigas, uma sessão dedicada a uma jornada dedicada a um debate sobre o meu trabalho, né? E eu lancei lá, não foi por acaso que eu escolhi para lançar lá este livro, porque ali é emblemático de um polo, né, que há muito tempo também, né, se qualificou, né, no sentido rigoroso da pesquisa crítica e com consistência a entender a dilemática crucial do trabalho. E esta massa imensa de trabalhadores que se expandem nos serviços, e eu estava dizendo desse livro porque no principal tese que eu apresento nesse livro aqui, que é o elemento novo da minha pesquisa, a tese que perpassa todo esse livro, é que o setor de serviços, totalizado pelo capital,
ele passa a ser gerador de lucro e de mais-valia com muita frequência. Não vou desenvolver a tese, porque alguns já conhecem, e os que não conhecem podem lê-la se tiverem interesse. O resultado é que você tem uma massa trabalhadora. Vamos pegar o protótipo disso. No passado, há 10 anos atrás, né, o top para o grande mundo das corporações era ter trabalhos walmartizados. Nós chamávamos de walmartização do trabalho, com o meu querido amigo mais qualificado sociólogo do trabalho e crítico italiano, e um dos mais importantes da Europa, tá certo? Chamou, né, de walmartização do trabalho, aquele trabalho precário nos espaços do grande hipermercado global norte-americano na sua origem, que é o Walmart. Nós podemos falar em McDonaldização do trabalho também, esse trabalho dos jovens meninos e meninas que, né, meio taylorista, meio fordista, meio toyotista, trabalham, tá certo? Digamos, num ritmo extenuante. Mas o nosso, digamos assim, de alguns anos para cá, o trabalho com o crescimento das plataformas digitais e aplicativos, e aqui, Christian, eu estou tratando das grandes plataformas, tá? Ah, mas eu tenho meu trabalho de plataforma que eu faço aqui para ralar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de Uber, 99, Cabify, iFood, Rappi, Uber Eats, Amazon, Airbnb, Google, Facebook, é outra coisa. A empresa com mais valorização no mundo hoje, isso era impensável há 10 anos atrás, ela nem existia, nem aparecia na contabilidade das corporações globais, tá certo? Hoje é a Amazon. Há 12 anos atrás, 10, a disputa era entre a Coca-Cola, a Toyota, a General Motors, a Ford, a IBM. De repente, né, você tem essa massa. E qual é o segredo deles? Né? O segredo é que, se eu converto todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras, como prestadores de serviços, o resultado que eu vou ter é de que eu burlo a legislação protetora de trabalho, primeiro, transfiro para os trabalhadores e as trabalhadoras todo o custo dos instrumentos de produção, né? Instrumento, hein? Não meios de produção. Cuidado, tem gente que fala, eles são donos dos meios de produção. Quem é dono do meio de produção é a Uber, é a Cabify, é a 99. Ela simplesmente transfere para o trabalhador e para a trabalhadora o ônus de comprar o celular, de comprar a moto, de comprar o carro, de pagar os combustíveis, de fazer os seguros, de limpar o carro, de pagar a sua alimentação, de ter o seu seguro-saúde se não quiser morrer, porque ela não paga. Ela diz, eu não sou assalariada, eu não tenho um trabalho assalariado. E seria muito fácil provar que é. O Vitor Filgueiras, meu querido amigo, um jovem pesquisador dessa geração, um dos mais qualificados pesquisadores, hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, de Economia do Trabalho, mas já foi auditor fiscal. Ele apresenta uma tese, nós escrevemos até um artigo junto recentemente, né, na revista Contracampo, acaba de ser publicado, é online, né, onde a ideia que o Vitor originalmente apresenta, e que é muito rica, é que é muito fácil você hoje comprovar toda a exploração do trabalho no tempo, no período, nas horas, nos minutos. Está tudo nos algoritmos. Só que as empresas, né, guardam esse segredo como sendo o segredo do fundinho do seu coração. E esse, né, porque se você, o judiciário do trabalho, quisesse saber quantas horas trabalha um trabalhador do Uber, ou a trabalhadora, ou do Cabify, ou da Rappi, ou do iFood, etc., era só pegar a contabilidade algorítmica. Porque isso está tudo, eles têm tudo gravadinho. Quantos minutos, quantos segundos, quantas horas, os dias que trabalhar, o dia que não trabalhar. Por que não se faz a regulação desse sistema perverso que eu chamo no privilégio da servidão, de escravidão digital? É um sistema que combina um maquinário ultra avançado, inteligência artificial, internet das coisas, big data, tá certo? 3D, a impressão 3D, 5G como sendo, digamos assim, a próxima etapa internética, 5, 6 e aí vai, toda essa miríade, mas a serviço não da humanidade, mas do processo de valorização do valor e da riqueza.
E o resultado disto é que você tem, tá certo, uma classe trabalhadora cada vez mais na informalidade. Né? Já pegando dados, chegou até a primeira quinzena de março, já ultrapassou a casa dos 40% na informalidade brasileira. Se nós formos mensurar hoje, de fato vai dar muito mais, porque sob a pandemia, ninguém pode nem procurar emprego. Como é que eu vou sair procurando emprego na pandemia? Né? As empresas estão fechadas, então tem uma massa, né, de desempregados e desempregadas, trabalhadores e trabalhadoras que não são mensuráveis, tá certo? E nós já temos, segundo dados oficiais hoje, 12 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados e desempregadas. É muito mais do que isso, pelo mesmo motivo que eu disse há pouco. Se nós formos pegar o desemprego por desalento, que eu há muito tempo digo, o nome devia ser diferente, devia ser desalento por desemprego. Tá? Porque não é que eu não procuro emprego porque eu estou desalentado. Não. Eu estou desalentado porque não tem emprego. É outra coisa. Né? Seria, pelo menos, hoje, em dados reais, mais de 5 milhões. Mas, enfim, pelas mensurações, perto disso. Já seriam 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras digamos assim, sem trabalho. Mas a subutilização, a subocupação, né, que são mais ou menos, não são sinônimos, são aparentados, mas são um pouco diferentes. A subocupação supõe quem queria trabalhar pelo menos 40 horas, mas não tem emprego. E a subutilização é mais ampla, porque encontra aqueles que potencialmente poderiam trabalhar e não encontram trabalho. O índice se explode. E isto não é uma aberração do sistema. Isto é do modo de ser do sistema. Então, para fechar nos 25 minutos que nós combinamos, né? Qual é a tragédia que a gente vive hoje? O capitalismo está usando esse período pandêmico para fazer seus experimentos. Por exemplo, vou citar 2 ou 3. Teletrabalho e o home office, que são aparentados, mas não são idênticos. Home office, eu transfiro para casa, trabalhadores e trabalhadoras que nas suas casas, numa jornada que o empresário controla os horários, porque ele tem que ter em casa a mesma jornada que tem na empresa, tá certo? Porque ele, em tese, continua com os direitos, né? Então ele pratica o home office, que hoje muitas atividades estão realizando home office. É uma ilusão imaginar que nós vamos ter uma sociedade só em home office. Ninguém monta carro com home office, ninguém extrai minério para fazer celular com home office. Tá? Toda grande produção mundial tem muitos coágulos de trabalho imaterial, intelectual, se quisermos, trabalho de criação, tudo isso é entre aspas. Mas toda atividade humana também tem coágulos de trabalho manual, da fisicidade do trabalho, né? O resultado é que você tem uma miríade de trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais intermitentes contra a reforma do Temer, na informalidade, a terceirização desde o governo Temer é ampliada para praticamente todas as atividades, quase todas as atividades. É tão generoso esse princípio que ele se ampliou, generoso no sentido nefasto, né? Elástico para os capitais, generoso para os capitais, né? E você tem digamos assim, possibilidade de negociação, capital e trabalho direta, o que é uma leviandade, porque são 2 pesos completamente diferentes. O capital, tá certo? Tem uma força que individualmente o trabalho não tem. O trabalho só tem a força quando ele é um trabalho público. Então, esse experimento do home office, teletrabalho, ensino à distância, é outra coisa assintosa. Tá certo? Quer dizer, você vai tirar o trabalhador docente ou a trabalhadora docente da sala de aula para ele fazer a ensino à distância? Então, essa nossa fala aqui hoje, né? Claro, é uma situação muito excepcional. Nós estamos numa pandemia e não podemos. Mas se eu começar a dar aula para o ensino à distância, eu vou poder dar uma aula para 50 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil. Um professor só faz o trabalho que seriam de 1.000 trabalhadores docentes, entende? É criminoso. E uma dessas empresas, das mais poderosas, de faculdades privadas, né, foi denunciada a semana passada, utilizando robôs sem o conhecimento dos alunos para corrigir, avaliar os trabalhos
e as provas dos alunos. Isso mostra aonde o capital quer chegar. Tá? Num mundo onde ele utilize-se da classe trabalhadora do modo que ele quiser, e a classe trabalhadora que tiver sorte vai ter o privilégio de ser servo. Por isso o título do meu livro, que eu extraí lendo um fragmento do Albert Camus, aquele escritor francês conhecido, O Privilégio da Servidão. Se eu tiver sorte, eu vou ser servo, porque eu posso ser desempregado, o que é pior ainda. Isto, Christian, para concluir, nos obriga a repensar um outro modo de vida. Nós estamos desafiados a pensar um outro modo de vida. E no segundo bloco de debates, se for o caso, eu dou algumas pistas sobre isso. Quero agradecer a paciência por todos que nos ouvem, né, no momento em que esse programa estiver no ar, e estou à disposição para continuar. Muito obrigado, professor Ricardo Antunes. Muito importante a sua exposição, né? Um mapeamento do setor produtivo localizando no sul global, a tese vamos dizer assim, do protagonismo do setor de serviços, né? No sistema de acumulação. Isso. E sempre com muita propriedade, com uma capacidade de fazer a gente imaginar e visualizar os processos, né? No próximo programa a gente vai ter um aprofundamento sobre essa questão docente, né? Muito bem colocada, essa questão do EAD, do ensino remoto. A gente vai fazer um programa com 2 convidados especificamente para tratar disso. Ótimo. E foi muito boa a sua exposição. A gente vai fazer agora o próximo intervalo. Eu vou pedir para você sugerir uma música para que a gente reflita sobre esse momento drástico da classe trabalhadora. Olha, seriam muitas músicas, muitas, como o Giovanni já indicou a dele. Eu gosto de música, da música brasileira, mas acho que tem digamos assim, o músico, né? O escritor e o musicista da minha geração é o Chico Buarque. Então, né? Parei na contramão atrapalhando o tráfego. Acho que você pode achar essa música aí e botar. Isso é uma homenagem ao Chico, tá certo? Porque ele são muitos e muitas, mas ele é o cara da sensibilidade da música, da sensibilidade social, e tanto a sua musicalidade quanto a sua escrita são típicas dos gigantes. É um poeta e é um como é que a gente chama quando é o que comanda a orquestra? É um maestro. É um maestro, tá? Então, Chico, para nós. Tá ótimo. Vamos ouvir Chico Buarque, Construção, e já voltamos. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amor daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Boa noite, você está na Acadêmica. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos então ao último bloco do programa de solução. Um programa extraordinário com 2 referências, 2 pessoas muito comprometidas com a luta dos trabalhadores e que estudam muito isso. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos 2 professores. Agora é o bloco de considerações finais e eu vou pedir para o professor Giovanni fazer as suas considerações e vou colocar uma questão para ele pensar nessas considerações finais, que é, bom, você falou bastante dessa importância de articular as dimensões, né, da crise sistêmica. Então eu penso em plataformas aí de resistência. Como que nós poderíamos pensar em plataformas de unificação dessas diferentes dimensões da crise? Bom, eu, antes de tudo, nessas considerações finais, eu queria agradecer vocês pelo espaço, né, de ter essa honra de estar aqui junto com o professor Ricardo Antunes. Para mim, o Ricardo foi e continua sendo referência nesses estudos críticos do trabalho, e ouvi-lo sempre é uma grande satisfação, né? Mas com respeito à questão do futuro, porque, na verdade, é isso que se coloca para todos nós, pensarmos um pouco o futuro. E o futuro, ele coloca elementos, uma necessidade de nós fazermos, antes de tudo, crítica e autocrítica, certo? Eu, particularmente, acho que nós, como eu coloquei na minha fala, nós estamos despreparados para o futuro, né? E quando eu falo nós, eu falo a sociedade, eu falo os sindicatos, os partidos, os movimentos sociais, os intelectuais. Infelizmente, nós, numa das maiores crises da civilização brasileira, nós não temos esquerda política, esquerda social. A pauta política hoje é dada pela direita e extrema-direita. E essa necessidade de uma reflexão radical, ela se coloca mais do que nunca. E a questão de nós estarmos fazendo esse movimento de crítica e autocrítica, porque é incrível como na sociedade brasileira é difícil se fazer autocrítica, né? Admitir erros,
históricos, admitir que nós não percebemos elementos que são importantes para, né? Então, eu, particularmente, eu acho que o maior desafio é esse. O maior desafio na sociedade brasileira hoje é a reflexão crítica e autocrítica, o pensar, certo? O pensamento crítico hoje, ele está escasso. Eu digo isso porque nós vivemos uma crise de referências, né? Você tem uma geração mais velha que está indo, né? E já está. Quem nós perdemos, por exemplo, nos últimos 5 anos, em termos de referências intelectuais para pensar o Brasil, né? Pensar a sociedade brasileira, pensar o projeto de civilização, certo? Tem uma tremenda lacuna. Hoje a universidade ela é uma instituição em crise, certo? As debilidades dela são radicais, entendeu? A universidade não consegue se comunicar com a sociedade e a sociedade não reconhece na universidade um polo crítico. Pelo contrário, a universidade ela está demarcada por carreirismo, por vaidade, por uma alienação profunda dessa comunicação com a sociedade. Hoje o intelectual, o pesquisador, o professor, ele é o cara que quer fazer carreira, certo? Ele quer ter o Lattes, ele quer ter a publicação, quem é que lê? Eu fico imaginando esses artigos que nós publicamos, livros que lançamos, quem é que lê isso? Gente, a sociedade brasileira mudou. Não é mais a sociedade que era há 30 anos, há 20 anos, né? Eu diria que Bolsonaro está aí para nos alertar, certo? É aquela voz da caverna que veio dizer, olha o que essa sociedade escolheu. Que sociedade é essa? Que país é este? Isso é que eu me pergunto todo dia, certo? É por isso que eu devo estar, a partir agora, do próximo mês, eu vou estar com uma proposta, aí eu concluo a minha fala, de um curso livre, né, para a miséria brasileira através do cinema. Nós refletimos a sociedade brasileira através dos filmes brasileiros. Então, eu vou estar pegando desde Kubitschek, desde o Projeto Nacional Desenvolvimentista, né, até o golpe, a ditadura, a redemocratização, o período do neoliberalismo, depois o neodesenvolvimentismo e depois o golpe de 2016. Quer dizer, um período longo, mas que o cinema foi mostrando esse conceito que é tão pouco utilizado hoje, que vem né, o José Chazin já falava disso, a miséria brasileira, que eu diria que hoje ela está maior do que nunca nesse aspecto de uma sociedade que ela não consegue se autorrefletir para se superar e enfrentar esses desafios do século XXI. Não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo. E eu diria que esse programa, essas palestras, como nós estamos tendo hoje, que a rádio de vocês abre, ela é uma provocação para que a gente tente, de um certo modo, entender esse mundo do trabalho, essa sociedade, onde esse metabolismo social é outro, é o metabolismo social da barbárie, que, de um certo modo, não abre espaço, inclusive, para uma esquerda social e uma esquerda política cada vez mais perdida, certo? Uma esquerda que está cada vez mais perdida, feito aquele cachorro que sempre correu atrás do caminhão e o caminhão parou e ele não consegue mais qual o sentido, né? Aí fica só refluindo, né? Dogmas, leituras ultrapassadas que não condiz mais com esse tempo histórico que exige imaginação dialética. Então é isso, agradeço mais uma vez o espaço e que continue assim, abrindo essa comunicação, utilizando essas tecnologias informacionais a serviço da emancipação social, porque eu acho que é para isso que serve a tecnologia informacional, para emancipar, não para explorar. O problema não é a tecnologia, o problema é a forma como nós a utilizamos. Obrigado, gente, e uma boa noite para vocês. Eu que agradeço, professor Giovanni. Muito bom saber que você está interessado em
em desempenhar esses cursos livres, né, envolvendo cinema. Eu, coincidentemente, no doutorado estudei cinema nacional. Acho que é muito importante a gente pensar essa relação entre o cinema, capacidade de figuração da realidade brasileira através do cinema, e considero também que a tecnologia precisa ser utilizada ao nosso favor. E também considero, a partir do que você disse, a importância da extensão, né, da extensão universitária, um momento de reinventarmos e aprofundarmos o papel da extensão universitária. Muito obrigado, viu, professor? Agora vou pedir para o professor Ricardo Antunes fazer as suas considerações finais, e já emendando um pouquinho essa questão da tecnologia, né, professor? A gente observa, como você muito bem explicou, um desenvolvimento brutal da tecnologia como forma de intensificação de acúmulo de capital, né? E aí está talvez um dos principais dilemas do mundo do trabalho hoje. Então, como que o senhor pensa resoluções em termos de organização mesmo de trabalho, em que a gente possa se valer da própria tecnologia, né? Muitas pessoas acham que nós que somos entusiastas da emancipação da classe trabalhadora somos anti-tecnologia. Na verdade, também, né, nós sabemos que não é isso. Então, gostaria que o senhor explorasse um pouco esse lado também nas considerações finais. Perfeito. Eu vou também agradecer a vocês que organizaram esse evento, ao Giovanni pelos debates, e vou tentar dar 4 ou 5 notas para a gente também jogar. Digamos que eu vou fazer um pouco mais otimista que o Giovanni, mas concordando com o que o Giovanni falou, né? O Giovanni fez a diagnose do presente, é trágica, né? Mas eu diria assim, primeiro, a crise que nós estamos vivendo em 2020 é a primeira 102 anos depois da gripe espanhola, e ela tem já, tá certo, pelo menos 70 anos ou mais, né, do fim da Segunda Guerra. E atenção, a Segunda Guerra não foi uma guerra mundial, tá? Espacialmente e territorialmente falando, como o coronavírus é. Não tem hoje praticamente lugar do mundo, tá certo, que ele não esteja presente, mais intensamente ou menos, ou em vias de lá chegar. Especialmente falo aqui das grandes espaços urbanos, né, que são o espaço do capital, que são o território do capital. Tá? Mas é um momento muito especial, e eu vou lembrar de modo livre aqui, eu vou citar uma frase do Marx, repito, eu vou citar livremente, onde tudo que é sólido pode derreter. Uma parte importante da humanidade hoje, tá certo? Está se perguntando, que mundo é esse? A parte importante, bilhões de pessoas, que mundo é esse? Por que nós estamos nessa tragédia? O que vai ser da gente amanhã? Pelo que eu falei anteriormente, pelo que também o Giovanni falou anteriormente, tá certo? Nós mostramos que se esta lógica do capital continuar presidindo o mundo, daqui a alguns anos nós vamos conversar de novo, eu vou falar, não são 40% da informalidade, são 80%, 100%. A questão é em quanto tempo? Alguns anos? Uma década? Muito menos. Pela voracidade, o capitalismo é tóxico e virótico. O capitalismo é um sistema tóxico e virótico. Nós estamos obrigados, então, a reinventar um novo modo de vida. Reinventar. E eu vou dar 2 pistas, porque isso não é um projeto assim que a gente tem na cabeça, então, não. 2 pistas para se pensar. 3, a primeira, que eu não posso tratar. O cenário internacional que nós estamos vivendo desde 2015, 2016, especialmente com a vitória do Trump, é o pior possível mundial. Ele só tem alguma similitude, tá certo, com a tragédia nazi-fascista do final dos anos 20, anos 30 do século passado. Então, esse cenário externo é devastador.
E é vital que o Trump perca as eleições neste ano. Porque o Trump perdendo as eleições esse ano, o efeito demonstração disso é global. O que significa isso? Todos os governos fascistas, protofascistas ou neofascistas que existem no mundo vão perder o seu principal mentor. 2. Se eu olhar para o mundo atual, tá certo? Eu vou ver que o trabalho e a natureza estão devastados. E como é que o trabalho e a natureza responderam nesses 2 meses de pandemia? 2 a 3 meses, tá certo? Pegamos o caso da China, começou em janeiro, então são 3, 4 meses. No caso brasileiro começou, né, em março, então são 2 meses e pouco. A humanidade está percebendo que uma parte importante dela está em isolamento social no mundo e no Brasil e não está trabalhando, tá certo? No espaço público, nas ruas, nas fábricas, das empresas, nos bancos, das escolas. Né? E, ao mesmo tempo, a sociedade não parou. Por quê? Porque muito do nosso trabalho é um trabalho supérfluo, destrutivo para enriquecimento privado de outro. Por isso que essa burguesia predadora e predatória que nós temos aqui no Brasil e também no mundo, ainda que aqui é sempre tudo um pouco piorado, entende? Né? Sempre tudo um pouco mais agressivamente piorado. Essa burguesia está desesperada. Então nós podemos, a partir daí, dizer, nós queremos um outro trabalho dotado de sentido para produzir bens socialmente úteis em jornadas de trabalho menores. Não faz sentido, Christian, milhões de trabalhadores e trabalhadoras, centenas de milhões, trabalharem 10, 12, 14, 16 horas por dia, centenas de milhões, e outras centenas de milhões não trabalharem nem 1 hora por dia porque não tem emprego. É um metabolismo completamente irracional. Ele é da riqueza e da destruição. Então, é preciso enfrentar um trabalho com base no tempo disponível para produzir coisas úteis. É inaceitável que continuemos a ter trabalhadores e trabalhadoras informais. A informalidade deveria ser riscada. Alguém conhece empresa informal? Não. As empresas são formalizadas. O trabalho pode virar, né, custo e a gente precisa, chama, não precisa, deixa morrendo. Segundo exemplo da natureza. Nesses 2 meses de isolamento social amplo no Brasil, né, embora hoje muito aquém do que deveria, mas digamos um isolamento social que já foi mais de 50%, hoje 50%, mas em torno de 50%, nós percebemos 2 coisas muito importantes. Ou uma coisa muito importante na questão da natureza. O ar se tornou mais respirável. Tá certo? E por quê que ele se tornou mais respirável? Porque os carros das ruas pararam de poluir a atmosfera e as indústrias poluentes, o agronegócios poluente, que gera aquecimento global, a extração de minério destrutiva, tudo isso foi minimizado um pouco nesse período. E o ar que nós estamos respirando é melhor. E por que melhorou? Porque houve uma redução brutal da produção destrutiva e do consumo destrutivo. Então aí as pistas para reinventar um outro mundo. Com o trabalho dotado de sentido e contra o trabalho que destroça a humanidade. No sentido do trabalho eu já expus essa tese. O trabalho que estrutura e valoriza o capital desestrutura a humanidade. E o trabalho que estrutura a humanidade, criando coisas úteis, desestrutura o capital. A natureza não é um bem infinito. A natureza precisa ser imediatamente travado o seu processo de destruição e ela precisa ser tratada espetacularmente como assim, tá certo? Um paciente com o melhor cuidado do mundo, de modo que as florestas possam ser preservadas e possam renascer, de modo que as águas sejam despoluídas e possam, digamos assim, circular de modo mais límpido. As geleiras não podem continuar sendo derretidas pelo aquecimento global. Então, reinventar o mundo a partir das nossas questões cruciais
da vida cotidiana. Esta reinvenção fere o sistema do capital. Por último, o dilema fundamental do nosso tempo hoje está claro. Para a maioria da humanidade é a luta pela vida. Para a minoria da humanidade, que é a burguesia proprietária, é o lucro. Tá certo? Então nós temos que dizer nesse debate crucial, nesse imperativo crucial do nosso tempo, que nós estamos do lado da vida e não do lucro. Lucro é para 2% da população, a vida é para 95%, 96%, 97% da população. Agradeço a vocês pelo convite, foi um prazer, como já disse, estar aqui com o Giovanni, né? E claro que esse tema há de continuar, eu espero que os institutos federais possam expandir esses debates, porque é muito importante que o Instituto Federal, os seus docentes, os seus professores e professoras, tá certo? Os seus funcionários, trabalhadores e trabalhadoras, os seus estudantes e as suas estudantes possam começar a refletir que mundo nós queremos, tá? Boa noite a vocês e até uma próxima. Muito obrigado, professor Ricardo. É sempre muito interessante ouvir as suas exposições, assim como também a do professor Giovanni. Eu espero que a gente supere esse momento tão grave da pandemia, que possamos estar juntos no Instituto Federal, fazendo atividades em conjunto com a Unesp, com a Unicamp. Acho que a rede pública de ensino comprometida com a ciência, com o desenvolvimento da humanidade aqui no Brasil precisa se fortalecer, se unificar. Então, para nós é muito importante a presença de vocês dois aqui. E eu vou me despedir sugerindo uma canção do Gonzaguinha que chama João do Amor Divino, que eu acho que faz um bom diálogo entre o diagnóstico um pouco realista, na verdade bastante realista e um pouco pessimista do professor Giovanni, com a perspectiva de seguirmos e superarmos quase que de forma impensável, imaginarmos a criação de um novo mundo, que eu acredito que certamente virá. Grande abraço. Nove anos de batalha sem descanso na vida. 19 anos trapos juntos com a mesma rapariga. 9 bocas de criança para encher de comida. Mais de 1000 pingentes na família para dar guarida. Muita noite sem dormir, perdida na fila do INPS. Muita xepa sobre a mesa, coisa que já não estarrece. Todo dia um palhaço dizendo que Deus dos pobres nunca esquece. Bilhete mal escrito que causou um certo interesse. É que meu nome é João do Amor Divino de Santana e Jesus. Já carreguei, não aguento mais o peso dessa minha cruz. Sentado lá no alto do edifício, ele lembrou do seu menor. Chorou e mesmo assim achou que o suicídio ainda era o melhor. E o povo lá embaixo olhando seu relógio exigia e cobrava sua decisão. Saltou sem se benzer por entre aplausos e emoção. Desceu os 7 andares num silêncio de quem já morreu. Bateu no calçadão e de repente ele se mexeu. Sorriu e o aplauso em volta muito mais cresceu.
João se levantou e recolheu a grana que a plateia deu. Agora ri da multidão executiva quando grita, pula e morre seu otário. Pois como tantos outros brasileiros é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário. Oferecimento Instituto Federal de São Paulo. Educação pública, gratuita e de qualidade. Rádio Acadêmica, cultura, entretenimento e conhecimento. Fique ligado, radioacademica.com.br.